E agora nós vamos desenhar um ângulo de 30 graus usando o transferidor e depois usando o compasso. Num primeiro momento eu preciso de um dos lados do ângulo. E eu vou fazer isso usando esse esquadro aqui. Essa linha que começa aqui no ponto O e passa pelo ponto A é um dos lados do ângulo. É o lado OA. E agora nós vamos usar o transferidor para medir um ângulo de 30 graus. Uma vez que nosso objetivo é construir um ângulo de 30 graus. Então eu vou alinhar o transferidor, essa parte interna aqui dele, desse modelo, com o lado que a gente acabou de construir. Vou alinhar o ponto central dele com o vértice do ângulo, que vai ser o ponto O, e vamos medir. Qual que é a medida do ângulo que nós queremos mesmo? 30 graus? Então vamos lá. 10 graus, 20 graus, 30 graus. E eu vou marcar bem aqui onde está registrado 30 graus do transferidor. Marquei. Agora eu volto a usar uma régua ou esquadro e ligo a origem com esse ponto. Quando eu passo assim, eu estou construindo o outro lado do ângulo, que é uma semi-reta, que tem a mesma origem aqui em O, e está passando por esse ponto, por exemplo, que a gente pode chamar de B. Então esse ângulo AOB, ele vai medir quanto? Ele mede 30 graus. Então, vamos conferir? Alinhando o lado, vértice lá no centro, e olha a medida, 10, 20, 30 graus. Certinho. E se a gente quisesse fazer um ângulo de 60 graus? Por exemplo, com um lado em OA e construindo o outro lado lá para cima. A gente viria aqui e mediria 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Marco lá 60 graus e desenho o outro lado do ângulo. Pronto. Posso chamar aqui de C. E o ângulo AOC, ele é um ângulo que mede 60 graus. E é possível fazer isso usando o compasso? Sim, é possível. O compasso é esse aparelho que tem duas pontas, uma com uma grafite e outra ponta seca. Elas têm que estar na mesma altura para que ele funcione corretamente em termos de construção do ângulo. Depois de alinhar as duas pontas dele, vamos fazer o seguinte, para construir o ângulo de 60 graus. Para construir o ângulo de 60 graus usando a régua e o compasso, num primeiro momento, eu vou construir um dos lados do ângulo, assim como a gente fez com outra construção, usando o transferidor. Aqui eu vou usar essa régua aqui, auxiliar do próprio transferidor. Então, com essa régua, eu vou desenhar aqui uma semi-reta que começa no O e passa pelo ponto A, é um dos lados do ângulo, e eu vou agora, com o auxílio do compasso, descobrir onde vai passar o outro lado do ângulo. Então, com a ponta seca, que é essa ponta metálica aqui, ó, no O, eu vou desenhar um arco. E esse arco tem que ser grande o suficiente para a gente interceptar depois com outro procedimento que vocês vão ver. Então, eu vou desenhar assim, quase meia volta. Desenhei quase meia volta de circunferência. Quando eu fiz isso, esse arco interceptou a nossa semi-reta aqui num ponto. Vamos chamar de B, esse ponto. Então eu vou colocar agora a ponta seca com a mesma abertura. Eu vou colocar com a mesma abertura de antes, ó, a mesma abertura. Eu vou colocar a ponta seca aqui em B e eu vou interceptar aquele primeiro arco que a gente desenhou, que é esse daqui.
E eu acabei de interceptar no ponto C. Agora eu vou simplesmente desenhar a outra semirreta que é lado do ângulo. Eu vou começar ali no O e vou desenhá-la passando pelo C. Pronto. Esse ângulo AOC é um ângulo que mede 60 graus. Vamos conferir? O transferidor está aqui. Vamos alinhar com o lado. Ponta aqui no centro do transferidor no vértice. E olha ali. Veja só. Nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Como a superfície é irregular, a ponta do lápis e do compasso elas costumam desgastar ou então ter uma espessura, as medidas podem variar um pouquinho. E se eu quisesse construir um ângulo de 30 graus? Ora, eu pego esse ângulo de 60 graus aqui e divido em dois, usando o conceito de bissetriz. Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em dois outros ângulos congruentes. Então, como é que eu faço isso? Depois de construído o ângulo de 60 graus, eu posso colocar a ponta seca de novo aqui no B e desenhar um arco. Vou fazer isso com a mesma abertura lá para o ponto C. Desenho outro arco, até interceptar aquele arco que eu acabei de desenhar. Você perceba que a intersecção é esse ponto D. E eu vou desenhar aqui a semirreta que começa no O e passa pelo D. Pronto. Adivinha qual que é a medida desse ângulo? Você está conseguindo ver que são bem parecidas essas duas medidas aqui? Porque esse ângulo de 60 graus foi dividido em duas partes, em dois outros ângulos com a mesma medida, que são também chamados congruentes. Vamos medir. Eu vou alinhar o lado, alinho o ponto, e olha lá a medida do ângulo. 10, 20, 30 graus. Como esse ângulo aqui era de 60 graus, eu tenho 30 graus para cá e 30 graus para lá. Essa é a construção do ângulo de 30 graus e de 60 graus. Essa semirreta que a gente acabou de construir aqui chama-se bissetriz do ângulo, porque divide esse ângulo maior em dois outros ângulos com a mesma medida, que são chamados congruentes. Espero ter ajudado. Se você gostou dessa videoaula, deixa aí seu like, compartilha com seus colegas. Fico contente pela sua participação nela e mais contente ainda te espero para a próxima. Até lá!